Olá pessoal, mamíferos queridos, aqui quem fala é o Dr. Rodrigo Otaviano, médico, antropósofo, coach, especialista em clínica médica. E hoje eu quero falar para vocês sobre algo extremamente importante, que é a insônia, né? Porque eu vejo que muita gente, o nosso estilo de vida hoje, pessoal, é um estilo de vida que sinceramente não combina com boas noites de sono, né? E eu tenho recebido no consultório uma quantidade muito grande de pacientes que estão precisando dormir, né? E boa parte desses pacientes não querem tomar medicamento, né? Então, eu vim aqui para tentar ajudar você, não no aspecto de medicação, né? Para isso eu preciso que você vá no consultório, marque uma consulta para a gente ver se você realmente precisa de um medicamento, né? Mas aqui eu quero fazer para você orientações não medicamentosas, que, pelo que eu vejo aqui, não faria mal a absolutamente ninguém. Então essa é a ideia, sem medo de causar alguma contraindicação, a ideia é de passar para vocês essas orientações. Muitas coisas, pessoal, podem, assim, muitos aspectos da vida têm o potencial de interferir na qualidade da vida, na qualidade de vida mesmo, do estilo de vida e dessa percepção de bem-estar, né? De leveza, de saúde, essas coisas. Mas o sono é talvez o fator mais... O sono não, né? A insônia talvez seja o fator mais nefasto na vida das pessoas, por conta da quantidade de prejuízos que a pessoa pode ter se ela não consegue realmente dormir de forma satisfatória. Eu quero passar para vocês uma imagem, que é uma imagem que eu trago da antroposofia, que é assim: nós, seres humanos, nós temos duas naturezas em nós, né? Então a gente tem uma natureza espiritual, que é o nosso ser humano, a nossa natureza espiritual, suprassensível, vamos dizer, é o anjinho que mora em nós. E também, por outro lado, a gente tem um bichinho que mora em nós também, né? Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nós temos uma genética que é 97% chimpanzé, a gente tem um cérebro que é 98% de gorila. Então, assim, a gente tem essa natureza, nós, herdadas dos nossos ancestrais, e ponto final. E o ser humano, na verdade, ele é esse milkshake de anjinho com gorila, entendeu? Então, e a gente tem essas duas naturezas, inclusive a gente tem necessidades diferentes, né? A gente tem características espirituais, características físicas. A gente tem necessidades espirituais, né, de conexão, de legado, enfim, de honra, né, de gratidão, mas a gente também tem nosso tesão, a gente tem nossa fome, a gente tem nossos comportamentos automáticos que nos conecta com esse lado animal. A grande manifestação do nosso lado espiritual é a nossa consciência. E a grande manifestação do nosso lado animal é a nossa vitalidade. Então não tem bom e ruim. A gente tem essas duas naturezas que elas são, na verdade, complementares. Elas não se antagonizam. Elas se antagonizam, mas a gente precisa aprender a fazer esse jogo de yin yang, de macho e fêmea. Aí a gente consegue realmente daí ter saúde, né? Mas, doutor, o que isso tem a ver com o sono? O sono, pessoal, é a primeira ferramenta que nós temos para poder amenizar a consciência e a gente reconquistar um pouco de vitalidade. Quando a gente está consciente, entenda, a consciência, ela atrapalha a vitalidade. E o excesso de vitalidade também atrapalha a consciência, entende? Então veja que é um jogo mesmo de encaixe mesmo, né? Então quando nós temos, por exemplo, ficamos, por exemplo, muito tempo acordado, é muita consciência, né? Então o que acontece? Excesso de consciência desvitaliza. Essa é uma das coisas que eu mais falo, acho que na internet e no consultório.
o excesso de consciência desvitaliza, né? Então, o que acontece com a pessoa que não dorme? Ela está excessivamente consciente. É imediato, é uma consequência quase que imediata, é você se sentir desvitalizado, né? Então, sendo a primeira ferramenta que nós temos da nossa natureza, da nossa vivência, para poder conquistar mais vitalidade, então também eu coloquei aqui no nosso material como o primeiro pilar que você deve cuidar, para você não só cuidar da ânsia da sua insônia em si, mas de uma série de outros problemas, da sua hipertrofia muscular, da sua fertilidade, da sua capacidade de concentração, etc, né? Então, para começar, sua capacidade cerebral ela pode ser muito afetada por um sono insuficiente, né? Existe um conceito da neurociência chamado neuroplasticidade, que é a capacidade que você tem de estabelecer novas conexões, fortalecer conexões existentes, desfazer até conexões que são inúteis, né? Porque às vezes o neurônio faz um monte de conexão que não ajuda, né? E a neuroplasticidade, ela é afetada na pessoa que não dorme, né? A neuroplasticidade, ela é especialmente afetada na pessoa que não dorme. Então, não adianta, por exemplo, um adolescente, por exemplo, ficar 48 horas estudando direto, porque essa informação, ela está sendo trabalhada na cabeça da pessoa enquanto ela está consciente no nível elétrico. Enquanto ela não dormir, essa informação não passa para o nível químico. Então ele não se apodera desse conhecimento. Por isso que é muito comum a pessoa que não dorme bem começar a ter prejuízos de memória. Então essa pessoa ela vai ter problema de memória e vai ter problema também de aprendizado também. Num mundo como o nosso, que a gente precisa a todo momento estudar, aprender e dar o máximo de todos os nossos potenciais cerebrais, dormir, mais uma vez, é fundamental, né? E não só memória e neuroplasticidade também, eu deixei aqui anotado aqui no meu texto, que a gente vai ter problema também com atenção e com foco, né? Então você imagina, você, um motorista de caminhão, por exemplo, que tem que ficar focado e atento, e ele não dorme, entende? Então, além dele não aprender, ele não dorme, daí ele não aprende, não memoriza, né? E além disso, ele tem o próprio trabalho dele, de ficar ali muito estressado, sem dormir, vai prejudicar a atenção e o foco. Agora você imagina um motorista de um caminhão sem atenção, sem foco. Perigo que não é, né? Então, para você ver como que é importante dormir, né? E não só isso, né? Existem doenças mesmo, né? Até agora, eu falei para vocês de dificuldades, né? Mas essa falta de memória, por exemplo, ela pode chegar a um nível de dar, por exemplo, a doença da memória, né? Que é a demência, né? Especialmente a doença de Alzheimer, né? Porque a demência tem muitos tipos, né? A que tem relação com o sono é o Alzheimer. E não só o Alzheimer, né? Outras doenças degenerativas neurológicas, né? Como, por exemplo, o Parkinson, a famosa ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, também são doenças que são especialmente presentes em pessoas que têm essa insônia crônica. Até pouco tempo atrás, vale a pena abrir esse parênteses, até pouco tempo atrás, a fisiologia e a anatomia da medicina considerava que o cérebro era o único órgão que não tinha uma circulação linfática, né? A circulação linfática é uma circulação paralela à circulação sanguínea que tem a função de captar esse líquido linfático, né? O líquido que vai inchar o seu rosto quando você dorme muito tempo, esse mesmo líquido que vai inchar seus pés, por exemplo, quando você fica muito tempo sentado, entendeu? E o cérebro não tem essa circulação linfática. E agora, mais modernamente, a neurociência conseguiu essa proeza,
A gente conseguiu ver que essa limpeza cerebral desses detritos, né, das células da glia, isso é um outro papo, para outro dia, ela é feita pelo nível intracelular, não é por tubos como é no resto do organismo, entendeu? Ela é feita por dentro da célula mesmo, né? Mas para que essa limpeza aconteça, a pessoa precisa dormir. E engraçado, não tem relação com qualquer sono da pessoa. É o sono noturno. Então, a pessoa que, por exemplo, dorme, por exemplo, invertido, por exemplo, a pessoa que trabalha, os médicos, bombeiros e plantonistas enfim, da saúde, policiais e tudo mais, que trabalham à noite e dormem de dia, essa pessoa está vivendo um grande risco de desenvolver uma doença desse acúmulo, desse lixo cerebral, não é mental, né? É cerebral, que vai depois lá no futuro causar a doença de Alzheimer, né? Que inclusive, justamente a característica histopatológica, ou seja, microscópica de um neurônio do cérebro de quem tem Alzheimer. E esse depósito dessa substância a gente chama de depósito de substância beta-amiloide, que é essa substância que é esse resto desse lixo. Ou seja, em resumo, né? Eu tentei complicar aqui para falar bonito, mas assim, só para você entender, é assim. Em resumo, se você não dorme, seu cérebro não limpa. E aí você começa a acumular sujeira que vai deixar você demente na idade avançada. Ou não, né? Ou você pode até ter uma demência precoce por conta de não dormir direito. Então, olha quantos prejuízos que você tem. Só para você ter uma noção, um outro dado interessante aqui que eu trouxe aqui, hoje a gente não tem mais o famoso horário de verão, né? Mas horário de verão, para quem não sabe, é quando a gente, sobre alguns argumentos que não vem agora em questão, você passava, acho que 6 meses, né, do ano, né? 6 meses do ano, vivendo, na verdade, 1 hora adiantado, né? Então você acordava 6 horas da manhã, mas na verdade você estava acordando às 6, né? Enfim, era isso que estava acontecendo. Então, só para você entender, foi feita uma pesquisa que no primeiro dia da virada do horário de verão, que as pessoas vão dormir 1 hora a menos, uma hora a menos, a quantidade de infartos do miocárdio em pronto-socorro, hospitais, clínicas e tudo mais, aumenta 24%. Então, para você entender a importância que é dormir, né? 1 hora aumenta no pronto-socorro 24% a quantidade de infarto. Então, você vê como a ausência de sono realmente é um problema nefasto. A média para a maioria das pessoas, 95% das pessoas, é dormir entre 7 e 8 horas por noite, tá? 7, 8 horas. Existem diferenças individuais? Sim, existem diferenças individuais. Existem diferenças, inclusive, no horário que a pessoa dorme. Tem pessoa que a gente chama que é aquele que dorme com as galinhas, né? Ele dorme cedo e acorda cedo. Isso é uma cronobiologia de algumas pessoas. Outro grupo de pessoas são aquelas pessoas que dormem mais tarde e acordam mais tarde. Também é uma minoria de pessoas. Mas a maioria, eu diria que talvez seja uns 70% mais ou menos, são pessoas que são o meio termo, né? Então, é importante que você também entenda que existe essa flexibilidade, né? Tanto para a esquerda e para a direita, né? Para mais cedo ou para mais tarde. Mas também é importante você entender que também não é porque existe uma diferença das rígidas 8 horas, né? Que se dizia na medicina, que você fala assim, então beleza, então eu durmo 4 horas e acho que para mim tá ótimo. Também não, né? Entendeu? Então, é importante você ter essa flexibilidade, mas os estudos mostram que a coisa não é tão flexível assim. Bom, pessoal, então assim, o que eu quero fazer para você aqui, então, é ajudar você a usar
algumas ferramentas bastante naturais para você tentar dormir de forma satisfatória, né? O que é importante a gente entender, pessoal? Que o sono, para ser normal, a gente teria que ter uma vida normal. Só que a normalidade não é o comum da sua vida, tá? Não é porque todas as pessoas assistem novela até as 11 horas da noite que isso é normal. Isso não é normal. Isso pode ser comum, mas não é normal. Normal, gente, por favor, queridos mamíferos, normal é a sua configuração original. E a nossa configuração original data de pelo menos 250 mil anos. Então, 250 mil anos, só para você entender onde que eu estou falando, 250 mil anos é a data que a ciência estima que o nosso córtex pré-frontal foi configurado, foi pronto, que é, na verdade, a cereja do bolo da criação, do ser humano, pelo menos, né? 250 mil anos atrás, ou seja, outras estruturas que foram desenvolvidas por outras gerações de seres humanos, né, são mais antigas ainda, mas só para você entender o que é 250 mil anos, nesse momento da história, a gente não tinha caverna, a gente não tinha fogo, a gente não tinha amizade com cão, a gente não tinha agricultura, então não havia ainda um mínimo de esboço mínimo de uma civilização. Éramos um bando de seres bípedes andando no chão, comendo comida e mudando de lugar. Era mais ou menos isso que a gente era, entendeu? Então, eu sei que é complicado hoje em dia, na nossa vida moderna, a gente tentar trazer nossa vida para esse padrão, claro, né? Mas a gente precisa tentar também entender que não é porque nós vivemos no celular, no computador e na luzinha neon de dentro de casa que isso é normal, que isso não é normal. Então a gente precisa tentar trazer todos os fatores que forem possíveis da gente trazer para o mais próximo da nossa configuração original, entendeu? Então a primeira coisa que é importante passar para vocês é um conceito chamado grounding. Ground significa, ao pé da letra, estar no quintal, entende? Então, do que eu estou falando? O que eu estou falando é que no nosso sistema nervoso existem capacidades para entender que você está em contato com a natureza, entendeu? Então, o ground significa pé no chão, significa bunda na areia, significa abraçar árvore, significa jardinagem, significa pentear seu cachorro, significa tomar sol de dia, significa tomar banho, significa, enfim, você está em contato com a natureza. Essa vida moderna da gente estar sentado no veludo, depois senta no plástico, depois anda de sapato, depois anda de havaiana e essas coisas, te desconecta com o mundo, né? Então isso de alguma forma vai prejudicar o seu sono. Então, durante o seu dia, é importante que em determinado momento você se coloque em contato com o planeta, sabe? Fazendo isso que eu falei para você. De você colocar o pé no chão, verdadeiramente, pé no chão na grama, que você faça alguma coisa com jardinagem, que você passe a mão no seu cachorro, num bicho, que você tome um sol, que você fique sem camisa, se for possível, de você tomar um vento, uma luz. Isso ajuda você a se conectar com o planeta e, consequentemente, ajuda você a dormir, certo? Então, em resumo, né? Coloque na agenda um horário aí de 15 minutinhos de dia, 15 minutinhos de noite, para você poder colocar o seu corpo em contato com o planeta. Essa é a ideia. Bom, segundo ponto, um dos mais importantes, é a luz. A luz. Então, se você tem realmente problema de dormir, você precisa melhorar a sua relação com a luz. Então, o que você precisa entender? De cara. Ah, doutor, eu sou um cara que adora viver durante a noite. Eu sou um cara da madrugada. Eu entendo que você tem prazer de curtir a madrugada e essas coisas, né? Mas seres humanos são seres do dia.
Nós somos uma espécie de urna, tá entendendo? Então você não é morcego, você não é coruja, você não é gambá. Você é um ser humano, e ser humano é do dia, nós somos seres da luz. Então, luz acorda, ok? Então, é importante, existe uma relação química na nossa cabeça, diferente quando a gente está com os olhos na luz. Então, é muito importante a gente melhorar. Se você tem problema para dormir, é importante que você melhore a sua relação com a luz. Ou seja, você precisa estar mais na luz de dia e você precisa ter menos luz à noite. Essa é a ideia. Perfeito? Claro que existem pessoas que trabalham, né, por exemplo, com redes sociais, trabalham com computador e precisa ficar muito tempo na frente do computador. Claro que isso é um problema, né? Mas existem formas, né? Você pode colocar, por exemplo, existem telas que você coloca na frente, vidros, né, que você coloca na frente do seu computador para poder amenizar a luz, né? Alguns celulares também têm essa capacidade, essa programação, essa configuração de diminuir a intensidade da luz de um determinado horário para frente, que você consegue configurar isso, né? Também diminui a luz azul, porque dentro desse espectro de luzes artificiais, a luz azul é que mais tem a capacidade de acordar a gente. Então, tudo isso é configurável. Televisão, entende? Tudo isso é configurável. Então, é importante que você também cuide desses aparelhinhos, porque esses aparelhinhos, eles têm um poder muito grande, tanto na presença deles, atrapalhando o sono, como na ausência deles, melhorando o sono. Então é importante a gente tomar esse cuidado. E é muito comum, e de novo eu lembro o raciocínio, a diferença que existe entre comum e normal, é muito comum a gente ter na nossa vida moderna agora esse comportamento. A gente acorda durante o dia, fica na sombra. E aí quando o dia escurece, a gente acende a luz, né? E depois algumas pessoas ainda acham que defendem a ideia de que vitamina D está na moda, entendeu? Então, a gente precisa tentar fazer isso, né? Então a gente precisa tentar expor nosso corpo à luz solar numa quantidade razoável, certo? Então esse é o primeiro ponto, né? A gente pode usar os aparelhos luminosos, né? Lâmpada, computador, celular, né? Durante o dia à vontade, mas o ideal seria que na medida que a luz do céu, a luz do ambiente, da atmosfera vai diminuindo, da gente tentar acompanhar, permitir que essa luz também saia de casa, entendeu? Então a gente pode ficar, por exemplo, a meia luz, um abajurzinho lá, um abajurzinho cá, para você poder diminuir e conseguir ter a produção da melatonina que a gente vai comentar logo em breve, né? É importante a gente fazer isso, né? Agora, na hora de dormir, a luz é zero. Inclusive, eu recomendo até aquelas pequenas máscaras para você poder colocar nos olhos. Isso é uma coisa que vale a pena você observar. Então, eu fiz aqui um conjunto de recomendações que você pode anotar aí. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, vamos lá. Quando você acordar, você vai evitar enrolações. Então, aquela funçãozinha soneca do seu celular, você vai abandonar. Porque enquanto você está no primeiro toque até o último toque, você não está nem acordado fazendo as coisas e você também não está dormindo. Então, de duas uma, ou você acorda ou você dorme, entendeu? Ficar enrolando prejudica o seu despertar. E entenda, o seu despertar é a primeira coisa que pode te interferir no sono de, sei lá, 16, 18 horas depois. Então, cuide do seu despertar. A primeira coisa é de você levantar sem enrolação. A segunda coisa é beber água. Beber água vamos dizer assim, um acorda-corpo, entende? O seu corpo está mais desidratado durante a noite, porque a sua bexiga está cheia, né? Todo mundo acorda e vai fazer xixi, né? Então essa água da bexiga a gente não consegue aproveitar. Então, assim, é importante beber água. Então a primeira coisa que eu acho que é legal de você fazer, levantar de uma vez e tomar um copo d'água. Nada demais, sacrifício nenhum, certo?
Depois disso é importante você tomar na maior quantidade de pele possível alguns minutos, pelo menos uns 30 minutos de sol. No nosso Brasil sensacional, você com 30 minutos você consegue resolver esse problema. De alguma forma, essa luz que você toma no período da manhã abre uma espécie de uma contagem regressiva que você vai acabar tendo uma produção de melatonina lá 9 horas da noite, 8 horas da noite, entendeu? Que é quando o céu já está definitivamente noite, né? Então essas são coisas que você consegue fazer ainda de manhã para ajudar você a ter uma noite de sono melhor. Por favor, não olhe diretamente ao sol, porque isso pode queimar sua retina. Se você quiser realmente ficar de frente para o sol, coloque um óculos escuro. A mesma coisa, essa relação com o sol, a gente precisa também olhar para o pôr do sol, né? Então, o que na verdade eu quero que você perceba? Que você está vendo o sol nascer, tomando sol, e depois você vai ver o sol se pondo, né? Existem estruturas do nosso cérebro que captam essa mensagem de diminuição da luminosidade do dia e que abre essa produção novamente de melatonina. Eu acho que quando você acorda de manhã e se coloca no sol, eu acho que é um excelente momento para você fazer uma oração, para você agradecer as coisas, é um ritual mesmo de muitas civilizações antigas, essa coisa da saudação ao sol, né? Também que eu acho que é bem legal e tudo mais. E se você não tem essa questão, esse lado mais místico, ore a Deus, né? Ore a Deus, né? Bom, e a mesma coisa em relação ao pôr do sol, né? Se você realmente tiver um pôr do sol visível, tomar essa luz mais alaranjada no corpo é uma sensação deliciosa, e fora o espetáculo do pôr do sol, né? Então também é uma coisa que ajuda você a dormir melhor. Outro ponto. Depois do pôr do sol, como eu falei para você, tenta manter essa queda de luminosidade que existe na atmosfera dentro da sua casa. O máximo que você vai fazer é deixar alguns abajures assim, mais isolados assim, iluminados na sua casa, especialmente nas últimas 2 horas do seu dia. Uma outra recomendação que talvez seja a mais problemática é a televisão no quarto. Isso realmente é uma coisa que é um hábito, é uma coisa que todo mundo acha que é muito legal, um sonho de muitas pessoas e tudo mais, mas é um sonho que o tiro sai pela culatra. Você consegue realizar esse sonho e de repente você não consegue dormir, e aí o prejuízo é maior. Então assim, considere nem comprar sua televisão, né? Ou de repente de você nem comprar a televisão, que eu acho que é até melhor. Se você já tem uma televisão no seu quarto, acho que você pode usar, por exemplo, existem alguns programas na televisão no canal do YouTube, aqui mesmo no YouTube, que você pode baixar, que eles têm telas pretas, né? Ou então telas, por exemplo, com luz de fogo, que a luz do fogo parece não ter tanto efeito de acordar a gente, né? Então você pode colocar essa luzinha, ela vai uma musiquinha relaxante, um sonzinho de lareira, de lenha queimando e tal, ajuda você a dar uma esfriada, né? E essa luzinha ela não atrapalha tanto, né? Mais um fator é a temperatura, né? Extremamente importante lembrar que, segundo os estudos, a temperatura mais adequada para você dormir é 18 graus, então é frio mesmo, né? Pensa que antigamente não tinha cobertor, a gente tinha que dormir todo mundo empinhocado um por cima do outro para poder se aquecer, né? Então a gente precisa de ter um local mais fresco e ventilado para a gente poder dormir melhor. Não significa que você tem que dormir sem as suas cobertas, mas de alguma forma o seu cérebro precisa entender que você está num lugar fresco, ok? Um outro fator, tome nota, é o banho quente 2 horas antes de deitar. Mas doutor, você acabou de falar que o frio ajuda a dormir. Inclusive todo mundo percebe isso, né? É muito mais difícil sair da cama no inverno que no verão, né? No verão você já acorda pulando, né? No inverno parece que nunca está suficiente, né?
Mas não faz sentido, doutor, a gente tomar banho quente, uma vez que você falou que a temperatura do corpo melhor para dormir é a temperatura mais fria, né? Mas eu quero também que você entenda o seguinte, que eu falei para você tomar banho 2 horas antes de deitar. Então, se você vai deitar às 10 horas da noite, seu banho vai ser às 8. E quando você toma um banho quente às 8, o que acontece depois? Seu corpo esfria, entendeu? Então, banho quente 2 horas antes de deitar. Esse vai ser, vamos dizer, a medida que vai abrir essas últimas 2 horas, que eu chamo de horário nobre para dormir. As últimas 2 horas do seu dia. Bom, se você tiver dificuldade de você apagar as luzes totalmente, porque você tem marido, mulher, futebol e filho, e celular e tudo mais, o que eu recomendo? Máscara de dormir. No mercado tem vários tipos, estilos, tecidos, tem até com música, entendeu? Enfim, tem de diversos tipos aí. É só você adquirir e fechar os olhos para não entrar nada de luz nos seus olhos. Bom, doutor, mas acontece que eu tenho um problema de próstata, que eu tenho que levantar 2, 3 vezes à noite. Ou eu tenho um problema de insuficiência cardíaca, então eu tenho que levantar também 2, 3 vezes à noite para poder fazer xixi. Ok, tem muita gente que tem realmente esse problema e que daí levanta para o banheiro, acende a luz do quarto, acende a luz do banheiro, faz xixi, quando vai deitar não consegue mais dormir, porque depois que levantou, que acendeu a luz, né? Então, o que eu recomendo? Recomendo que você use a sua máscara e que você mantenha no seu quarto uma luz a mais fraca possível e mais perto do chão possível. E essa luz tem que ser amarelinha. Essa é uma simulação, é uma forma da gente tentar trazer para o original, lembra? Uma luzinha que se assemelha à luz do fogo, né? Pequena, embaixo e amarela. Essa luz tem uma baixa potência de atrapalhar o seu sono. Então, o que você vai fazer? Você vai acordar, quando você tiver com vontade de fazer xixi de madrugada, você vai levantar a sua máscarazinha, você vai no banheiro usando somente aquela luzinha, suficiente daí para você não precisar chutar a mesinha, de você não bater a canela na sua cama, e não tropeçar no tapetinho, essas coisas. Faz o seu xixi, volta para sua cama e tampa o olho de novo. Essa eu acho que é a forma menos problemática para você conseguir fazer seu xixi de madrugada. Próximo item. Se você gosta de ler, você é um hábito, você tem essa cultura de ler livros à noite, a melhor forma de você fazer isso é de você colocar uma luz de fraca intensidade nas suas costas e não na sua frente, né? Essa luz ela vai ter menos intensidade de produção, de atrapalhar você a dormir, né? Se você tem opção de você escolher temas, claro que você precisa escolher temas monótonos e pouco interessantes, porque temas muito interessantes vão deixar você mais acordado, certo? Então você precisa fazer uma leitura mais monótona. Por exemplo, ler, sei lá, um conto de fada, sempre o mesmo, claro, né? Você já sabe a história. O cérebro entender que aquilo ali é muito chato, então é mais fácil dormir do que ler aquela história ali, sacou? Então essa é uma estratégia também que a gente engana o nosso cérebro. Existem aparelhos de leitura que são os famosos Kindle, né? Que você compra, né? E tem aqueles que têm estratégias para não atrapalhar você dormir. Tem aquele modo escuro, né, que fica tudo meio que preto e cinza, você consegue ler e não vai te atrapalhar tanto. Tem aparelhos que tiram aquela luz azul, lembra que eu falei da televisão, do celular? Mesma coisa, né? Então, agora, se nada disso ajuda você a dormir melhor, então recomendo que você realmente deite na cama, coloque o celular no audiobook e você ouve, entendeu? O livro, que é melhor do que você ter essa luminosidade nos seus olhos. Todas essas recomendações que eu acabei de fazer, pessoal, tem a ver com a luminosidade do dia, né? Porque mais luz acorda mais, menos luz ajuda você a dormir.
Bom, falei para vocês, né? Já falei para vocês de você estar em contato com o sol, né? Tanto no sol que nasce, você tomar um sol no corpo, quanto de você acompanhar o pôr do sol. Então são dois momentos que você pode, inclusive, fazer outras coisas nesses horários, né? Para ajudar o seu cérebro a entender o que é dia e o que é noite, né? Então isso também é uma informação também legal, né? Super natureba, né? Bom, é isso. Bom, em relação ao ambiente, muitas informações do ambiente podem atrapalhar ou ajudar também no seu sono, né? Então, falei para você da temperatura, já falei da temperatura, então você precisa tentar deixar o seu ambiente mais fresquinho, mais ventilado, né? Os sons também que você escuta também pode atrapalhar o seu sono, né? Por isso é importante você também fazer algumas escolhas, né? Então, por exemplo, música muito alta, rádio, novidade, notícia, música rápida, música com ritmo marcante, música com uma pessoa falando e tudo mais, acaba atrapalhando porque você vai acompanhando a ideia. Tudo que eu preciso agora, tudo que eu não quero é ter consciência. Então a música precisa ter uma música mais lenta, baixa, monótona, instrumental e tudo mais. Mas é muita informação. Som de chuva. Som de chuva quase nunca falha, né? A gente aprendeu também lá no fundo da nossa memória, também a gente lembra que na chuva até o leão fica quieto na toca dele. Mais ou menos isso, para você entender. Tá certo? Então, mantenha então a temperatura fresca do seu ambiente, abaixe a temperatura, sem exagerar também, porque também você não vai colocar o ar-condicionado no 18 e ficar dormindo lá de cueca, calcinha, sutiã, você vai acordar com uma dor de garganta, entendeu? Então tem que ter também um bom senso, né? Os sons relaxantes são extremamente importantes, você pode colocar no celular, você pode colocar no YouTube com tela preta, também funciona, certo? Esses sons relaxantes de chuva, mar, riacho, passarinho, fogueira, ajuda também melhor do que isso, colocar som no rádio para ficar vendo notícia, certo? Esses equipamentos de som também precisam ser o mais confortáveis possível, né? Então não adianta você colocar um aparelho, enfiar no ouvido e ficar cutucando aquilo ali no travesseiro que vai acabar, a dor vai te acordar. Existem uma quantidade enorme de aplicativos de internet, de aplicativos de celular e de vídeos na internet para te ajudar a dormir, né? Então, por exemplo, tem o Better Sleep, tem Side Timer, tem o Live Better, tem vários, para citar dois aqui para você, né? E também você precisa pensar no condicionamento também. Condicionamento é você acostumar seu corpo com aquilo, né? Do que eu estou falando? Se você usar a sua cama para você fazer de tudo, por exemplo, comer, dormir, trabalhar, escrever, brincar e tudo mais, na hora que o seu corpo deita na cama, ele não sabe o que você vai fazer, entende? Então, condicionamento significa um treino. Você vai fazer tudo fora da cama, entende? A cama é para namorar e para dormir, tá entendendo? Então, comer na mesa, estudar na mesa, assistir televisão no sofá, e a cama, seu corpo precisa entender, relacionar, deitar na cama com dormir. Então, isso é uma coisa que é uma coisa extremamente simples que você pode fazer. Atividade física, pessoal. Não recomendo atividade física nas últimas 2 horas do seu dia. É extremamente importante você fazer atividade física, mas não nesse horário, certo? Claro que você precisa fazer essa atividade física fora do seu dia para você ter bastante músculo, controlar seu peso, mas não nesse momento. Pensa que faxina, por exemplo, inclui, certo? Como atividade física. Sexo não inclui, ok? A alimentação, anota aí. Sua alimentação precisa também estar adaptada ao sono. Se você tem problema, você tem que olhar para esse pilar também, tá certo? Você precisa comer menos quantia, precisa comer uma comida de uma digestão mais fácil, então não é salada, não é carne, não é gordura, certo? Muito cuidado com o café. Quem tem problema para dormir não pode tomar café das 14 horas para frente, tá certo? É isso mesmo, 2 horas da tarde, certo? Porque a neurociência considera que é a droga mais usada.
Muito cuidado com o álcool, pessoal. Todo mundo confunde, todo mundo fica tomando, às vezes, sua cachaçinha, seu copinho de vinho, o seu whiskyzinho para você poder dormir e fala que isso ajuda a dormir. Pessoal, ajuda a induzir o sono, mas a qualidade do sono é tão pior que a pessoa acorda pior, na verdade, né? Então, se você puder não tomar bebidas alcoólicas, é melhor para o seu sono, perfeito? Então, cuide desses aspectos, tá? E o último aspecto, que eu acho que é extremamente importante também, é a atividade elétrica do seu cérebro. Porque o que acontece assim? Quando você, nas últimas 2 horas do seu dia, você está, por exemplo, se ocupa em ver, por exemplo, o filme de Bang Bang, por exemplo, o que vai acontecer é que você vai sonhar, você vai dormir 10 horas da noite e você vai ficar 2 horas fazendo aquilo que você estava vendo, tá entendendo? Se você estava vendo o Campeonato Brasileiro, você vai dormir sonhando com o Campeonato Brasileiro, ou seja, você vai repetir o que está fazendo nas últimas 2 horas, você vai repetir dormindo, quer dizer, aí você vai dormir 8 horas, quer dizer, já perdeu 2 horas porque a sua cabeça não para, entendeu? Então, por isso que, inclusive, pessoas, elas acordam com essa percepção de que não parou, que não descansou, acorda cansado, entendeu? Então, é importante você, nessas últimas 2 horas, você realmente ter um momento de relaxamento mesmo. Inclusive, recomendo fortemente exercícios de meditação nesse momento, né? A meditação é relaxante, né? Não é aquelas meditações que você foca, que você está fazendo alguns exercícios, não. A meditação relaxante mesmo, certo? Os pranayamas do yoga e essas coisas assim. Perfeito? Então é importante que você pense nesse aspecto. Uma outra coisa também que eu recomendo também são orações, né? Aí para não dar problema com os cabeçudos das religiões, eu recomendo que você, nesse momento, para dormir, a oração melhor é a oração repetida, ok? Eu sei que os evangélicos e que os espíritas gostam muito mais da oração espontânea, né? Daquele diálogo espontâneo com Deus. E isso está correto, eu não discordo dessa ideia. Porém, para dormir, eu preciso de menos consciência. Uma oração espontânea, falada do fundo do coração, envolve consciência e emoções, e isso acorda. Então essa é uma oração legal de você fazer, sim, de manhã cedo. Mas na hora que você vai dormir, a oração ela tem que ser relaxante, monótona, a mesma coisa como um Pai Nosso, um terço, uma ladainha, um mantra ou algo assim, certo? Todos os dias, pessoal, é extremamente importante você fazer todos esses aspectos, certo? Porque o resultado de um problema como a insônia, que tem tantos aspectos, você dificilmente você vai fazer um aspecto e vai melhorar o seu sono 100%. Então, pense nas consequências problemáticas que nós hoje em dia sofremos com a insônia. Pense na vitalidade, na fertilidade, na sua memória, na sua atenção, no seu foco, inteligência, capacidade de aprender. Tudo isso é profundamente impactado por boas noites de sono, entende? Então, assim, muitas coisas influenciam no sono, então para você poder ter essa boa capacidade cerebral, você precisa cuidar de todos esses fatores. São fatores que eventualmente não vão te chamar atenção, mas que no conjunto, certamente, vai ajudar você, querido mamífero, querida mamífera, a dormir um pouquinho melhor, ok? Se você gostou desse vídeo, curte o canal, encaminhe esse vídeo para outras pessoas e se você acha que tem alguma coisa interessante para você compartilhar com a gente, compartilhe aqui no nosso campo de comentários para a gente poder bater um papo por aqui. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço do Mamífero Alfa e até o próximo vídeo.